Bom, hoje aí o pessoal do YouTube a gente vai ver uma música do History Bombs e eu vou explicar cada coisa que acontece nela, tá? Então vamos primeiro só assistir a música. This video. Sign up today at historybombs.com. Now, enjoy the film. Sure, that's the fifth one today. The same identical message. 2 history bombs to the Cold War in one take? But what does it mean? History bombs? It's gotta be the Russians that spied it. Maybe something to do with the Manhattan Project. I gotta take this to the president. Who's that guy? After the like I'm coming through, sing it from the women, please, after World War II, how could you be so naive to believe that we've seen the worst of the 20th century? On one side, the communist USSR, the capitalist USA. The tension's about to blow sky high at the Potsdam Conference 1945. We did it, Stalin. Chalked up a win, and we've each got a nice little piece of Berlin. My victory through your troops that I've led, but at least I've seized the Baltic states. So you're gonna pull back. Time to take stock. What? Are you jealous of my Eastern Bloc? So you want Russian help to defeat Japan? Well, actually, I've got an explosive plan. The Potsdam Agreement split Germany and Austria into 4 occupied zones as an Iron Curtain fell across Europe. This was the only time Truman and Stalin met face to face. Just 1 week after the conference, Truman unleashed America's top secret nuclear weapons on Japan without informing Stalin, fueling mistrust between the former allies. This is George Kennan, reporting from Moscow, ma'am. I submitted to Truman a long telegram. It must be America's firm intention to contain Soviet global aggression. This is Novikov reporting from United States. Tell Stalin we must spend whatever it takes. The US are clearly laying foundations for total global domination. Kennan's long telegram influenced the Truman Doctrine and Marshall Plan, which provided aid to countries threatened by Soviet communism. The US sent aid to Turkey and Greece, but when they tried to introduce the Deutschmark in Germany, Stalin blockaded supplies to West Berlin. Cue the Berlin airlift. Look up, Stalin. You can block the roads, but the Brits supply it with peaceful bailouts. Good on you, mate. How about some credit for the US Soviet Union Canadian They're effort? dropping 9,000 tons of supplies a day, mostly coal and potatoes. How they got men? Now find me a runway. I need to hit the ground. You can head home, mate. Stalin's just back down. The Allies flew vital supplies to West Berlin until Stalin backed down in May 1949. In the same year, the Western Allies formed NATO to counterweight Russia. But that winter, the balance of power was about to shift dramatically east. Comrade, welcome to the Soviet Union. Good us on your communist revolution. And so a new era for China begins. I need good news to take back to Beijing. An alliance together, if I may say so, would surely put it Right on NATO. Let's renew the Sino-Soviet alliance. Agreed. Now, you like rocket science? Stalin and Mao renewed the Sino-Soviet alliance, presenting a seismic shift in geopolitics. What's more, the USSR secretly tested their first nuclear weapon. Both superpowers began spreading their influence abroad, backing a complex web of competing governments and rebel groups, until tensions crystallized on the Korean Peninsula. Okay, boys, it's good to see you. The commies are wrecking North Korea, so we'll be supporting our troops on the ground. Getting up close to the speed of sound. All right, now remember, it's a UN mission. We're part of a Western coalition protecting the South. You got that, Briggs? Yes, sir. Time to bag me a man. The Korean War hit a stalemate until an armistice began in 1953. North and South Korea were split along the 38th parallel, a line that still divides the country today. Over the next decade, tensions escalated further and the conflict became truly global. Are you paying attention? Let's go. Stalin died and Truman lost power. In come Khrushchev and Eisenhower. The Warsaw Pact by the Eastern Bloc, with the Russian and Chinese bond as rocks. In '56, the Hungarian uprising is smashed by the Russians. The world's realizing that these superpowers crush those who oppose. As the CIA ruthlessly hunts in the shadows, the space race makes for a dazzling sideshow. As Khrushchev cranks up the pressure from Moscow in the Berlin crisis, you probably guessed they put up a wall to split East and West. And just before you begin to relax, an island off Florida has just unpacked a lethal arsenal of Soviet nukes. The world holds its breath, and I'm gonna puke. My fellow Americans, as the Soviet movement put a boatload of nukes on the island of Cuba, it would appear that Moscow has fed us lies, and I will not stand idly by. Now I know what you're thinking, last year was great. Bay of Pigs was a big mistake, but after careful thought, the decision be made to stop Moscow ships with a naval blockade. For 13 days, the world held its breath as Washington and Moscow communicated via unreliable back channels.
Despite some close calls, Khrushchev agreed to remove the weapons if Kennedy removed his own missiles from Turkey. Meanwhile, on the other side of the world, an ill-advised proxy war was growing out of control. Welcome, morning Vietnam. Lit by fury, inspired napalm, scarred by million voodoo shells. A jungle paradise, turn to hell. And is this battle really ours? Where's the just within this cause? America, elephant scared by mouse drawing lines in the sand when the tide is out. For 2 decades, the US fought a futile war against communist-backed North Vietnam until the US withdrawal. In 1972, President Nixon traveled to Beijing and Moscow, holding talks to limit the arms race during a period known as détente. However, in 1979, Cold War tensions were ratcheted up once more. Sir, we just got word from Afghanistan. A communist coup. Like a Soviet plan. Yes, sir. The Russians are sending advisors. Clearly, they're trying to undermine us. So let's support the other side. The Islamist fighters. Yeah, that sounds fine. Encourage them to fight a holy war with the Soviet Union. Well, if you're sure. The Soviet Union sent thousands of troops to support the Communist Party in Afghanistan, but they failed to defeat local Mujahideen fighters backed by the USA. In 1987, Gorbachev and Reagan signed a treaty to limit nuclear weapons as the Soviet economy began to fail. And in 1989, the eyes of the world turned to Berlin. We're sick of silence. We will not rest. Berlin has won, not east and west. If there's one thing of which I'm certain, it's time to end this iron curtain. We must destroy this brutal vision, this ugly symbol of division. East and West, join the call. Hey Gorbachev, take down this wall. In 89, the wall came down, and Eastern Europe stood its ground with a sweeping wave of revolutions against their Soviet institutions. Finally, after 50 years of proxy wars and nuclear fears, the world began to heal the scars of countless battles near and far. And present day, fast forward the clock, we're still living with the aftershock. This global war for domination affected almost every nation. So don't assume this war was cold, that it didn't take a human toll. For the millions who died for their nation states, let us learn from their fate. E aí, o que vocês sabem sobre a música aqui que ele falou? Alguém marcou alguma coisa que já sabia sobre? Bom, ele falou sobre a guerra da Coreia, eles falam também tipo, como os Estados Unidos e os países comunistas ficaram envolvidos nisso. E isso foi um dos pontos iniciais do conflito. Alguém viu mais alguma coisa? Não precisa ter vergonha aqui, todo mundo se odeia, então não precisa fingir. Fechou. Então, o Mr. Padilha, a gente teve aula da Guerra Fria, literalmente hoje. Então, a guerra do Vietnã, o bagulho dos mísseis em Cuba, Afeganistão, tudo isso ele falou. Ele só não falou das coisas antes, assim, no começo. Bom, como vocês podem ver, tem bastante coisa que talvez vocês saibam de nome ou nem soubessem antes, que é bem interessante sobre a Guerra Fria, que eu acho que deveria ser ensinado na escola, mas não é. Então agora vamos ver a música de novo, só que eu vou pausando e explicando cada coisa, tá? Pode ser? Então vamos lá. Não pode. Vocês não têm escolha, isso aqui é uma ditadura, não uma democracia. For the film. Hey, the same Isso aqui é só... History. I gotta take this to the president. Who's that guy? With a light gun coming through, sing it for the women, please, out of Ó, esse aqui é o primeiro ponto que eu quero falar, que é bem interessante, talvez traga um link, porque a gente discutiu da Primeira Guerra Mundial no semestre passado. Quem que lembra qual era tipo o título da Grande Guerra, né, da Primeira Guerra? A Grande Guerra. Não, mas tipo, o que eles achavam? Alguém lembra? Seria a guerra que acabaria com os conflitos. Isso. Todo mundo achava que ela ia ser a última guerra. E aí, tipo, pô, um monte de gente morreu e aí a gente teve o repeteco na Segunda Guerra Mundial com quase 8 vezes mais pessoas morrendo, né? Muita mais gente morreu na Segunda Guerra do que na Primeira. Não lembro exatamente o número, só sei que na Segunda mais ou menos 80 milhões de pessoas morreram. Foi bem mais do que na Primeira Guerra. E aí todo mundo pensou, pessoalmente eu acredito que ninguém pensou que ia ter paz, né? Porque todo mundo tinha medo da União Soviética e, bom, pelo que eles fizeram vocês vão ver, mas eu acho que não era tão fácil assim de assumir que ia ter paz. So naive to believe that we've seen the worst of the 20th century. On one side, the communist USSR, the capitalist USA. Hoorah! The tensions about to blow sky high at the Potsdam Conference 1945. Pronto, aqui entra o primeiro ponto, né? Antes da gente ter Potsdam em 45, como vocês sabem, né, pelo que a gente viu da Segunda Guerra, e acredito que vocês também saibam, inicialmente a gente tinha praticamente a Inglaterra lutando sozinha contra os nazistas depois que a França caiu, e a Commonwealth Nations, né, e mais alguns gatos pingados aí que estavam contra eles, como a Grécia,
e, bom, na África ali, mas a gente tinha praticamente a Inglaterra sozinho. Quando Hitler lança a Operação Barbarossa, acho que em 42, para cima da União Soviética, a gente tem os soviéticos entrando na guerra também. Só que ainda em 41, em dezembro, os japoneses fazem um ataque de Pearl Harbor, então os americanos entram. Só que aconteceu o seguinte, britânicos e americanos conversando ali, o Roosevelt e o Churchill só no telefonezinho, falando um com o outro, só que eles não falavam muito com a União Soviética. Teve até um encontro informal entre o Churchill e o Stalin, onde eles ficaram muito bêbados e fizeram um negócio que chama The Naughty Documents, em que em um guardanapinho eles basicamente dividiram a Europa. Tipo, eles falavam, não, a gente vai ficar com 90% de influência aqui, você fica com 10% aqui. E o Churchill tem muita vergonha disso, porque tipo, ele nem colocou os Estados Unidos e ele estava bêbado decidindo a vida de milhões de pessoas. Então, fica aí um ponto, uma curiosidade que o Play falou pra gente. Então, Mari, talvez ele coloque no teste, Naughty Document se refere ao guardanapo, isso. Bom, antes deles se encontrarem em 45, a gente teve outras duas grandes conferências. A primeira foi em Tehran, vocês devem saber de Persépolis, né? Fica no Irã, que na época a gente chamava de Pérsia também. Tehran ela foi bem marcada como a primeira e a gente tinha o Big Three, né? A gente tinha o Roosevelt ali, o Stalin, né? Bonitão como sempre, e o Churchill ali. Eles estavam conversando e basicamente o main outcome dessa de Tehran em 1943 foi o seguinte: os Estados Unidos e a Inglaterra, ela aconteceu mais ou menos ali em novembro, tá? Foi próximo do fim do ano. Acho que não foi novembro exatamente. Não lembro a data exata, mas foi próximo do fim do ano de 1943. Então, nessa conferência, o principal foi o seguinte: os americanos e os britânicos concordaram com o Stalin, a gente vai invadir, abrir um novo fronte na França para aliviar a pressão em você. Isso era importante, porque, Stalin estava tancando a Alemanha sozinho, se o novo fronte fosse aberto, ele ia ter que desviar tropas para lidar com aquele lado, então ele não ia ficar tão forte na União Soviética. E o Stalin concordou em ajudar os americanos com o Japão quando ele acabasse com os nazistas. Então, beleza. Main outcomes dessa aí. Agora entra um ponto interessante, e os americanos cumpriram com a palavra, tá? Eles deram a data de limite de junho de 1944, os americanos fizeram, isso aqui, vamos ver se vocês lembram. Operation Overlord. Quem lembra o que é isso? Overlord. Foi o quê? Eu acabei de falar, vai. Dia o quê? Vai, vocês lembram? D-Day, pô. Aí, bom, prosseguindo. É interessante porque o Stalin, ele tinha... O Stalin tinha o medo que os americanos e os britânicos estavam de propósito demorando para entrar na guerra para deixar os nazistas e os soviéticos se matarem o máximo possível. Então ele ficou tipo, vocês têm que ir rápido aí, pô, para aí. E aí eles foram, né? E, bom, vamos continuar porque essa parte do Japão é importante. Depois dessa conferência a gente teve em alta, em fevereiro de 45, o Roosevelt ainda estava vivo, como vocês lembram, ele morreu antes do Japão se render. Mas aí a guerra estava praticamente ganha. A Alemanha não tinha se rendido ainda, mas, faltava pouco, bem pouco mesmo para eles se renderem. Então o que eles concordaram? Eles concordaram, eu vou passar aqui a parte, que aí já mata 2 minutos. Isso aqui, basicamente nessa conferência eles falaram o seguinte, todos os países ocupados pelos nazistas, a gente vai dar free and fair elections, então eleições livres para os países ocupados pelos nazistas. Só que, para o Stalin não ficar triste, né, não ficar sentido, lógico que não é assim, né, mas pelo amor de Deus, para também ter os interesses da União Soviética, eles falaram, tá bom, Stalin, você pode ter uma esfera de influência nessas regiões. Só que o termo esfera de influência não é muito bem definido, não é fácil de você falar o que é uma esfera de influência, sabe? Por exemplo, os Estados Unidos têm esfera de influência toda a América, incluindo a América do Sul. Não é fácil você definir o que é, e como vocês sabem, né, eles só foram ter free and fair elections muitos anos depois, lá depois de 1980, que esses países ocupados foram ter, como Polônia, Hungria, todos esses. Mas voltando aqui a esse pedaço, eles também concordaram que eles iam dividir a Alemanha em 4 zonas. Os soviéticos iam ficar com 33% mais ou menos ali de população e território e... Bom, foi um cálculo, mas sabe que eles pegaram tipo 33% e o resto dos 66% foram divididos entre Estados Unidos, Inglaterra e França. Então eles concordaram, e aqui tem uma parte importante que Berlim, fica mais ou menos aqui, está inteiramente no setor soviético. Como era a capital, eles também dividiram, uma parte ficou para os soviéticos, e aí cada um pegou um pedacinho aqui das nações do Ocidente. E agora a que ele menciona, né, a conferência que ele menciona, que Potsdam, que já tinha morrido o Truman e o Churchill já tinha deixado de ser primeiro-ministro. Essa conferência é bem importante porque a gente tinha...
é o Clueless Clement, né, que é o ministro britânico, o nome dele é Clement Attlee, eu acho. É isso, mano, você lembra? O Attlee. Ele era novo e a gente também tinha o Truman entrando, o vice-presidente. E uma semana antes dele jogar as bombas, né? Só que o Stalin, ele tinha espiões. E aí, tipo, meio que eles pensavam, alguma coisa, eles têm alguma coisa aí. E aí o Stalin ficou, será que é? E o Truman ficava, tipo, sei de nada, não precisa me ajudar no Japão. Eu já ganhei do Japão aqui, fica tranquilo, não precisa interferir. Bom, e essa conferência foi bem tensa, porque basicamente o que aconteceu foi, os soviéticos falaram, não tô nem aí, eu vou pegar a Polônia ali, tudo é meu, eu que dito as eleições nessa porcaria aqui e beleza, acabou. E essa esfera de influência foi bem feia, porque eles prometeram, pô, vão ter eleições livres, mas eles não tiveram, né? Bem, sabe, tipo, meio traição dos aliados deixar a União Soviética pegar tudo aquilo. Mas não tinha muito o que fazer, né? Ia começar uma guerra, isso é tema para uma discussão, não para o clube de hoje, né? Mas continuando, né? Essa parte aqui é bem importante, porque vocês podem ver... acho que não dá para ver direito, calma. Aqui. Quando a gente fala dos Balcãs, né? Bálticos ele está se referindo aqui. Mas os trêsinhos lá de cima, sabe? Letônia, essas porcarias assim, eu não lembro o nome dos outros. Letônia, vocês sabem, irmão? Os que ficam aqui em cima. Os outros? Não lembro, é Letônia e outros mais. Latvia, Letônia e Lituânia? Deve ser. Eles ficam aqui em cima ou aqui, não lembro exatamente, mas ele ficou com esses Baltics. Aí a gente também tem os Balcãs, que eu queria trazer atenção. Vocês sabem que os Balcãs, eles incluem a Grécia, né? Quando a gente fala dos Balcãs. Vocês percebem que ela está de azulzinho? A Grécia. Vocês percebem que ela está de azulzinho aqui? Então, aqui entra um ponto interessante, porque como eu não sei se vai dar tempo de fazer hoje, porque né, vai de vocês, vocês têm que ser honestos comigo para ver se vocês querem ver, eu não quero que fique algo overwhelming para vocês. Mas a Polônia, a gente tinha um governo polonês antes dela ser invadida tanto pelos alemães quanto pelos soviéticos. E esse governo ficou em exílio na Inglaterra. Só que quando a União Soviética liberou a Polônia dos nazistas, né, aí ela literalmente liberou dos nazistas, mas eles instauraram o próprio governo comunista deles lá. Falaram, não, Polônia é independente, a gente tem o governo de Varsóvia aqui, pô. Só que era um governo fantoche, não foi eleito por ninguém e ele respondia diretamente para Moscou. E aí meio que teve uma disputa, pô, qual é o governo de verdade? Obviamente esse aqui, né, ou vamos fazer eleições. Só que os ingleses, muitos espertos, falaram, beleza, fica com a Polônia, mas a gente quer ficar com a Grécia. Você não dá a cara na Grécia, a Grécia é nossa. Por quê? A Grécia dá acesso ao Suez Canal, que passa ali pelo Egito, vocês devem saber, teve outra disputa na Guerra Fria. Ali no mapa acho que dá pra ver, esse canalzinho. É difícil de ver. Mas esse canal era muito importante porque vocês podem ver que dá acesso àquele outro lado do mapa, que tem a Índia, que era o coração do Império Britânico, era de onde eles tiravam toda a grana deles, né? Então, foi muito importante para eles garantir a Grécia, porque eles teriam acesso a esse canal caso desse algum problema na Turquia, ou só para ter ali uma passagem mais segura pelo Mediterrâneo. Eu queria falar de geopolítica da Grécia, né? Mas fica para outro dia. Mas é bem interessante a geopolítica da Grécia atualmente, mas não é história, então... Eastern Bloc, alguém sabe o que é isso? Eu sei mais ou menos que essa Iron Curtain que tinha, eles dividiram igual tá aí, eles dividiram a Europa e acho que não podia fazer comércio então no outro lado, não é? Não era literalmente uma lei. Depois foi um pouco com o Pacto de Varsóvia, mas não era oficial. Mas não era uma cortina literal, não tinha um muro literal. Mário, o nome desse discurso é Winds of Change e o Churchill deu como já ex-Prime Minister. É bem importante, marca um ponto importante da Guerra Fria. Em 46, ele deu numa universidade, numa graduação de alunos. Bom, a gente tinha Europa oriental e a gente tinha Europa ocidental desse lado. E aí, como o Antônio disse, tinha meio que uma cortina invisível de ferro, né? Foi uma cortina de ferro, eu acredito, né? Pela grande industrialização que tinha. Então aqui a gente tem a Alemanha Oriental, todo o resto aqui, Tchecoslováquia depois foi fazer parte, não originalmente fazia, e todo o resto aqui, Iugoslávia também. A Iugoslávia é um caso interessante porque ela não foi liberada pelos soviéticos, ela se liberou sozinha. Só que eles se liberaram sozinhos com Tito, que era um comunista. Só que aí a Iugoslávia foi uma dor de cabeça para os líderes soviéticos, porque a Iugoslávia ela não queria se alinhar a Moscou, ela queria ser ela mesma. Eles tinham relações surpreendentemente boas para os Estados Unidos com um país comunista. Então ela era meio que tipo um coringa, nem tão coringa assim ali por trás da cortina de ferro. Eu acho isso bem interessante da Iugoslávia. Bom,
ela se estende aqui de cima e até aqui embaixo, né, a cortina de ferro. E ela é bem importante quando a gente olha a Guerra Fria e as consequências dela. So you want Russian help to defeat Japan? Well, actually, I've got an explosive plan. Bom, essa aqui eu não sei se vocês vão lembrar do ano passado da minha apresentação favorita, que é a do Rape of Nanking. Mas um grande motivo, uma grande motivação para os americanos usarem as bombas nucleares era acabar com a guerra rápido, sem perder muitas vidas, porque eles não queriam que os soviéticos ajudassem eles, para os soviéticos não terem influência no Tratado de Paz. E até hoje, tecnicamente, eles estão em guerra, porque tem uma disputinha entre umas ilhas ali, mas isso é tema para outro dia. Mas fica aí a curiosidade para vocês, né? Potsdam Agreement split Germany and Austria into 4 occupied zones as an Iron Curtain fell across Europe. This was the only time Truman and Stalin met face to face. Just 1 week after the conference, Truman unleashed America's top secret nuclear weapons on Japan without informing Stalin, fueling mistrust between the former allies. This is George Kennan, reporting from Moscow, ma'am. Eyes only for Truman, a long telegram. It must be America's firm intention to contain Soviet global aggression.